sua misericórdia. Meus queridos irmãos, nós lemos nesta noite, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, do versículo 18 ao versículo de número 30. É uma história muito conhecida da Sunamita, que o filho dela morre, vem a óbito. Isso gera uma série de transtornos na sua casa, na sua vida. E o que eu quero falar com você nesta noite é como que a Sunamita foi em busca da bênção perdida. Como que a Sunamita encarou aquela situação no qual ela estava envolvida. Como que ela agiu diante de uma circunstância contrária. Como que ela agiu, quais foram os passos que ela tomou, quais foram o caminho que ela fez após uma tragédia ter se abatido sobre a sua casa. Nós estamos vivendo em um tempo, em dias trabalhosos. Eu estava lendo um artigo ontem, e aqueles que fazem essas leituras sabem que os sociólogos, aqueles que vão estudar a sociedade, por exemplo, ou pesquisas de marketing, mesmo daqueles que vão trabalhar com vendas, etc., que precisa fazer uma análise da sociedade. A sociedade é dividida por períodos, aqueles que ainda estão vivos hoje, por períodos. Os baby boomers, por exemplo, a geração X, que nasceu ali entre os anos 70 e os anos 80, eu sou da geração X. Aí depois tem os millennials, a geração ali do início do milênio. Depois vem geração Z, e eles já estavam criando uma ideia, fazendo uma discussão sobre o surgimento da geração C, que a geração é Covid, e não necessariamente das pessoas que nasceram durante a pandemia, mas começando a fazer estudos sobre como que essa pandemia está afetando a sociedade e está afetando a vida dessas crianças, por exemplo, que de repente pararam de estudar em sala de aula e começaram a estudar dentro de casa com uma tela de computador. De repente os seus pais que estavam trabalhando fora têm que ficar em casa, e elas estão tendo que processar essas informações e já estão tentando entender. Só vai saber isso daqui a alguns anos, mas já estão coletando dados para saber como que essa pandemia, essa situação tem impactado a vida dessas crianças e que tipo de adultos elas vão ser. O fato é que todos nós, diariamente, ou em toda a história da humanidade, mas vamos falar um pouco de nós mesmos, nós precisamos diariamente aprender como lidar com as situações adversas, com lutas, com problemas, com catástrofes que de repente se abatem sobre nossa casa. E nesse texto que nós lemos de 2 Reis, no capítulo 4, conta a história de uma mulher que vivia bem financeiramente, mas só tinha ela e o seu esposo. A mulher que construiu um quarto na sua propriedade para que Eliseu, o homem de Deus, o profeta, passando por lá, pudesse descansar. E um dia Eliseu estava com o seu moço naquela casa, e no versículo 11, quando Eliseu chega, ele se retira para aquele quarto e vai descansar. Então disse ao seu moço Geazi, no versículo 12, então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. E aí ela pergunta, eles tratam de uma conversa. Então ele disse: que se há de fazer, pois, a ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é idoso. Pelo que disse a ele: chame então ela
e chamando a ele, ela se pôs à porta. E no versículo 16 ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Demonstra que ela tinha o desejo de ter um filho, mas ela não conseguia ter um filho, e o seu marido já estava de idade avançada. Então um profeta, orientado por Deus para abençoá-la e trazer uma alegria àquela casa, ele diz a ela: no tempo desta vida, enquanto você tiver vida, vigor e saúde, você vai ter o prazer de abraçar um filho. E aí, como era algo muito improvável, humanamente falando, ela diz para ele: não mintas para a tua serva. E o versículo 17 conta que esta mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Só que no versículo 18, a narração, a partir do versículo 18, o escritor do segundo livro dos Reis, ele nos conta que se abateu uma tragédia sobre esta família. Um momento de muita dor, muita tristeza. O filho prometido da sunamita morreu. E ele morre de uma forma muito estranha. Ele morre de uma forma muito estranha. Ele vai para o campo. O seu pai trabalhava no campo e ele vai lá no campo. E ele vai junto com o pai dele. O menino cresceu, passou anos. E ele vai e ele sente uma dor de cabeça profunda e diz: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Ele começa a passar mal. O pai dele, todo o texto demonstra que era uma família de posses, que tinham terras, que tinham servos, que tinham propriedades, que tinham animais. E o pai dele chama um dos seus serviçais, um dos seus trabalhadores, e diz: leve esse menino para a mãe dele. E a pessoa leva para a mãe dele. E é muito interessante a forma que narra o texto, porque ele bota a criança, a mãe pega a sua criança e bota sobre o seu joelho, bota no seu colo. E a impressão que a gente tem é que esse menino agoniza no colo da sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Ele morreu no colo da sua mãe. Você consegue imaginar o tamanho dessa dor? Eu tenho 2 filhos pequenos. Meus filhos ficam doentes, ou uma situação que o Eduardo Júnior aconteceu com ele há alguns anos atrás. Eu estava com o Ângelo em casa. Eu sempre que leio esse texto eu me lembro dessa história. E esse texto me fala de muita esperança. E eu sempre me lembro dessa história. Eu estava em casa, só tinha o Eduardo Júnior, não tinha Maria Luísa. E ele estava brincando no tapete da sala. Eu e a Ângela conversando, passamos para a cozinha. De repente nós olhamos para a sala e ele estava deitado no chão assim, ficando roxo. A gente correu até ele, a barriga dele dura. Ele não estava praticamente respirando e ficando roxo. Nós corremos com ele, botamos no carro e corremos para o hospital. Quando chegou lá, a pessoa pegou, já levou ele para a área de terapia semi-intensiva, na hora, e disse: meu Deus. Ela disse: o menino não está conseguindo respirar, aconteceu alguma coisa com ele, pai, mãe? Disse: não, a gente olhou para ele e ele começou a ficar assim, do nada. E aí bateu aquele desespero na gente. A Ângela entrou, não podia entrar 2. E eu fui para lá de fora do hospital, fiquei orando. Liguei para 2 pessoas, liguei para uma irmã, serva de Deus, amigo, falei: nos ajude em oração. Liguei para um outro pastor, amigo. Eu sei que da mesma forma que o Eduardo entrou, daquele jeito, ele foi para o soro e toma injeção, sem explicação de ter ficado daquele jeito. Logo depois ele foi melhorando, teve alta e foi embora para casa. E até hoje a gente não sabe o que ele teve. E não estou querendo espiritualizar a história, mas aquilo deu uma dor no nosso coração. E eu olho para essa história da sunamita e eu fico tentando imaginar a dor dessa mãe, o sofrimento dessa mãe. O filho morreu no colo. Em outras palavras, a bênção que ela tinha recebido foi perdida. A bênção que ela tinha foi perdida, morreu. Como recuperar então a bênção perdida? Talvez você que está me ouvindo nesta noite tinha recebido uma grande bênção de Deus: saúde, família,
o amor da sua vida, bens, ministério. Mas por alguma situação da vida, você perdeu a sua bênção. E como é que fica? A sua saúde de uma hora para o outro sumiu. Você fala, pô, rapaz, eu era tão saudável, de repente se abate isso sobre mim. Rapaz, eu vivia tão tranquilamente, de repente vem uma pandemia dessa e causa um problema no meu negócio, na minha empresa. E esta maravilhosa história bíblica, ao meu ver, nos mostra que é possível recuperar a bênção perdida e buscar de volta aquilo que é teu. Aí eu quero tratar com você sobre os passos que a sunamita deu. Quais foram? Primeiro passo desta mulher, que eu fico impressionado, eu me impressiono com a história desta mulher. Primeiro passo, ela não perdeu o autocontrole. Gálatas 5:22 vai nos falar do fruto do Espírito: domínio próprio, a temperança, o amor, a fé, a mansidão. É muito interessante o autocontrole desta mulher. Você começa a ler a história, ela perde o seu filho, mas ao ver o filho morrer em seu colo, ela não entrou em pânico, ela não entrou em desespero, porque às vezes a primeira reação da natureza humana é se desesperar, é entrar em pânico quando uma coisa dessa acontece. Mas ela não entrou em pânico e nem em desespero. Ela nem informou o seu marido que o filho tinha morrido, provavelmente para não desesperar o seu marido. Mas ela pegou o menino, levou-o para o quarto, botou em cima da cama, fechou a porta e mandou chamar o marido e disse: olha, me dê um servo com um animal selado, porque eu vou procurar o homem de Deus. Aí o marido acha estranho e diz: mas não é noite de lua, não é lua, não é festa de lua, não tem nenhuma festa sagrada, para que você vai procurar um homem de Deus? Aí ela olhou para o marido e disse: vai bem, está tudo bem. Mas ela sabia que o filho estava morto no quarto. Como vai bem? E eu confesso que até há pouco tempo atrás eu não entendia muito bem essa história, porque sempre foi dito para a gente, sempre foi ensinado para dizer: seja como a sunamita, o filho está morto, mas se te perguntarem, você diz: está tudo bem. Você está passando a prova, a luta que for, se te perguntarem, você diz: está tudo bem. Sempre fomos ensinados assim. Eu não entendia muito bem essa história. Mas que exemplo de autocontrole, porque tem gente que nas horas difíceis maldizem até mesmo a Deus, falam em desistir, fala que a maldição veio sobre a sua vida, fala sobre azar. Rapaz, eu sou um azarado mesmo. Mas se esquece que crente não tem nem sorte e nem tem o que? Azar. Crente tem a providência divina, crente tem vontade de Deus, crente tem a permissão de Deus. Não é azar e nem é sorte, é Deus. É Deus que está no controle de tudo. Mas tem pessoas que maldizem. E é a minha palavra também para você nesta noite, baseado na história desta mulher, tenha calma, mantenha calma, no meio dessa pandemia, nessa loucura, que você não sabe nem o que vai, não consegue nem programar o dia de amanhã, mas Deus diz para nós: mantenha calma, não seja maldizente, não caia, não se desespere. Você está sofrendo? Tá, mas não acrescente pecado ao seu sofrimento. Essa mulher estava com o filho morto. Ela poderia ter maldizido a Deus, ter xingado, ter falado, ter batido porta, ter se desesperado nos pés do marido dela, ter criado um problema em casa, cavado a cova, enterrado um menino e ter uma vida amargurada. Existem pessoas que estão em profundo sofrimento e, como se não bastasse o sofrimento, elas acrescentam pecado ao seu sofrimento pela forma que agem ou que reagem a determinadas situações. Mas a palavra de Deus para você nesta noite, neste primeiro passo desta mulher, mantenha o autocontrole. Mas como eu vou manter o autocontrole, pastor? Com tudo isso que está acontecendo, tendo a certeza que quem está no controle da sua vida é Deus. Tenha certeza
que Deus está controlando todas as coisas. Então o primeiro passo desta mulher, ela não perdeu o autocontrole. Segundo passo, ela foi à luta para reconquistar a sua bênção. Tem pessoas que, ao perder uma bênção, uma situação, ao tentar recuperá-las, vão buscar em outras fontes, vão usar de engano, vão usar a força bruta. Eu quero ver se eu não pego agora. Eu vou arrumar um fulano, eu vou arrumar outra pessoa e eu vou resolver isso do meu jeito. Existem pessoas que vão tentar ter as coisas de volta, manipulando, agindo de manipulação. Outros vão até para feitiçaria, para tentar conseguir alguma coisa. Ou então fica em casa chorando as suas mágoas, desiludido, triste. Fica em casa chorando as mágoas. Mas o cristão genuíno, aquele que sabe que Deus está no controle de tudo, mesmo no meio das lutas e das provas e das situações mais improváveis aos olhos humanos, o cristão, ele mantém o seu controle e ele vai à luta reconquistar aquilo que Deus lhe deu. Mateus 7:8 diz que quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Pague o preço. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto se pode consertar a situação. Ore, jejue, faça vigília, medite na palavra de Deus. Comece agora mesmo uma caminhada. E uma jornada. Certa vez perguntaram para um sábio o que é necessário para se caminhar 1 milha. E o sábio disse: dar o primeiro passo. Para você caminhar 1 milha, você não vai caminhar lá sentado, parado, esperando as coisas cair do céu. Não! Para caminhar 1 milha, é necessário dar o primeiro passo. Eu acho interessante na história dessa mulher, que o marido manda selar o animal, chama o servo, e ela diz ao servo, ela não conta ao servo, mas ela diz para o servo: vá rápido e não pare a cavalgadura, não pare de andar, a não ser que eu te peça. Ela estava dizendo vá, em outras palavras ela estava dizendo eu tenho pressa. Talvez ele dissesse uma mulher no animal aqui, ela vai se cansar na jornada, na caminhada. Aí ela diz: não, eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu vou chegar, e eu sei com quem que eu tenho que falar. E ela diz para aquele servo: não pare na caminhada. Se eu pedir, você para. Mas ao que parece, ela não pediu. E ela foi. Segundo passo foi reconquistar a sua bênção. Terceiro passo, terceiro e último passo, ela se lançou aos pés do profeta. Agora é muito interessante que o profeta vê ela chegando de longe. E aí o profeta diz ao seu moço: olha lá, a sunamita, vá até ela, pergunte se ela está bem, pergunte se o marido está bem, pergunte se o filho está bem, pergunta se está tudo bem. Geazi foi, e o profeta lá no monte, Geazi foi, encontrou com ela, saudou, falou e perguntou para ela: está tudo bem? E ela disse para Geazi, assim como disse para o marido: vai bem, está tudo bem. Mas eu fico imaginando a cena, Geazi na frente dela, perguntando se está tudo bem, ela andando, ela disse: vai tudo bem, desviou dele e seguiu, porque ela não tinha assunto com Geazi. Aí ela encontra o profeta. Quando ela encontrou o profeta, o texto me diz que ela se lançou aos pés do profeta em choro e em quebrantamento. E algumas pessoas dizem: faça como a sunamita, dizem que está tudo bem. Não, a sunamita não falou do seu problema nem para o marido, nem para Geazi, porque Geazi não podia resolver o problema dela. Muitas pessoas vivem problemas hoje porque conta as suas lutas para quem não deve, conta os seus problemas para quem não pode resolver a situação. E quando ela encontrou o profeta, ela não disse para o profeta que estava tudo bem, não. Ela se jogou nos pés do profeta, se quebrantou. E Geazi, coitado de Geazi, as histórias dele não são lá muito boas. Geazi foi tirar ela dos pés do profeta, e o profeta disse: não mexa, ela está amargurada,
mas o Senhor não me disse por quê. Aí ela confronta o profeta. O nome de Eliseu significa Deus é salvação. E ela é como se ela perguntasse ou questionasse para Deus. E ela disse: eu te pedi algum filho? Eu te pedi filho? Eu te pedi para tu me dar alguma coisa? Agora está lá morto em casa. Meu filho morreu. Em outras palavras, ela está dizendo: e uma profunda tristeza corta o meu coração. Aí o profeta diz: Geazi, toma o meu cajado, o meu bordão, vá até lá, não salde ninguém, não fale com ninguém, e coloque sobre o rapaz. Aí a mulher, a sunamita, olha para o profeta e diz: não, eu não tenho assunto com o Geazi não, eu não saio daqui sem você, você tem que ir lá. Ela se lançar nos pés do profeta me fala de quebrantamento. Ela não chorou, de novo estou dizendo, diante do marido nem de Geazi, mas nos pés do profeta. Mais uma vez eu repito: não chore para quem não pode resolver o seu problema. Não conte seus dramas para quem não vai resolver. As pessoas hoje vão para as redes sociais, vão para o Facebook, vão para o Instagram, vai para a rede social e bota lá: estou me sentindo triste, estou me sentindo deprimido. Parece o muro das lamentações, reclamando, xingando o outro, e briga por um, briga para o outro. É uma tristeza. Não faça isso. Chore, reclame nos pés de quem pode resolver a sua situação. Abacuque, no seu livro, ele começa o livro dizendo sobre o peso da visão que ele teve. E aí ele clama, e o texto diz de forma muito clara: até quando eu clamarei violência e tu não me responderás? Quem nunca se colocou nessa situação de clamar e achar que não está sendo atendido? A mulher foi clamar onde deveria. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A história desta mulher me diz sobre quebrantamento. Perdeu coisas nesses dias, nesse mundo, nessa pandemia. Perdeu, está com dor no coração, está triste, está enfermo, está doente. Chore nos pés de Jesus, chore nos pés de Deus, clame, peça. Há quanto tempo você não chora aos pés da cruz? Como pode não chorarmos em dias como hoje, com tantas notícias ruins, com tantos amigos que se vão, com tanta tristeza, com tanto desemprego, com tanta falta de amor, com tanta falta de empatia? Como não chorar num tempo como esse, vendo famílias se acabando, vendo igrejas sofrendo, vidas sendo destruídas? Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de quebrantamento agora. Toda essa situação que se abate sobre a nação e que se abate sobre todos nós é para gerar quebrantamento. Temos que aprender a chorar no lugar certo, ou temos que reaprender a chorar no lugar certo. Nos acostumamos com grandes congressos, com grandes eventos. Eu não sou nada contra isso. Aí Deus manda uma pandemia dessa, deixa que aconteça. E uma igreja como essa aqui, de tantos cultos tão cheios, e a gente prega para bancos, câmera e poucas pessoas que estão organizando o culto. E aí isso faz com que você olhe e diz que a igreja sou eu.
você está na sua casa adorando, e um tempo de você cultuar com seus filhos, com a sua família, seu devocional, o seu quebrantamento, se quebrantar e dizer: Deus, eu preciso de novo. Eliseu foi, e ele chegou lá. Aí você conhece o final da história. Ele vai no quarto, deita sobre o menino, e Deus traz a vida de nova. Deus traz a vida novamente ao menino. E eu quero concluir dizendo: coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem. Sobre justos e injustos, coisas ruins acontecem. Problemas acontecem. Enfermidades acontecem. Tristezas acontecem. Mas se queremos recuperar uma bênção perdida, se queremos buscar uma saúde que se foi, precisamos manter a calma, não ser maldizente, ir à luta espiritualmente falando e nos quebrantarmos diante de Deus. Esta mulher, o terceiro passo que eu vi é que ela se lança aos pés do profeta. Essa mulher, o segundo passo foi a luta para reconquistar a sua bênção, dizendo ao homem, dizendo ao servo: não pare até que eu chegue onde eu tenho que chegar. E esta mulher não perdeu o autocontrole. Mantenha calma, mantenha calma. O trabalho do diabo e todas as situações do mundo é roubar o nosso juízo, para que você perca a calma e meta os pés pelas mãos. Não perca a calma. Não que eu e você não venhamos a perder a calma, mas manter o controle, na certeza que Deus está no governo, controlando todas as coisas. Eu quero orar por você que está me ouvindo na sua casa, e em seguida os nossos irmãos estarão louvando ao Senhor com mais um hino. Eu quero orar por você aí na sua casa. Eu não sei quais são as suas tristezas. Hoje, na mensagem de hoje, eu ia falar sobre Nabucodonosor, o rei megalomaníaco que reconheceu a soberania de Deus. Mas o Senhor me trouxe de volta a esta mensagem. Estamos num momento de muitas perdas, de muitas tristezas, mas Deus quer nos ensinar a manter a calma. Mantenha a calma. Feche seus olhos comigo. Deus, em nome de Jesus, para aqueles que estão me ouvindo, de perto ou de longe, a minha oração nesta noite é que a força que a Sunamita teve, o autocontrole que ela teve, a disposição que ela teve de tomar um animal e ir diretamente aonde poderia, de falar com quem poderia resolver a situação, e a capacidade dela de se quebrantar e de chorar. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor nos ajude nesses dias tão difíceis. Nos ajude, Senhor, a não perdermos o controle. Nos ajude, Senhor, a mantermos a fé e a esperança. Nos ajude, Senhor, a recuperar. Dizem que tempo não se recupera, mas eu acredito, Deus, que Tu recuperas o tempo perdido. Nos ajuda, Senhor, a sabermos esperar em Ti e a guardar o nosso coração puro em arrependimento e em clamor diante do Deus que é a nossa salvação e que pode mudar a nossa história. Eu oro por isso, Senhor, por esperança e por milagre na vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.